A minha alma tem sede de Deus. Você vai prosseguir. Jesus reescreve a sua história. Santo, Santo, não há outro santo. Santo, Santo, só teu nome é santo. Santo, Santo. Amém? Queridos, abram sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18. Mateus, capítulo 16, versos 17 e 18. Está escrito assim: respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga: edificarei a minha igreja. É a primeira vez que Jesus fala essa palavrinha aqui, tá, irmãos? E as portas do inferno não poderão vencê-la. Olha que coisa interessante, igreja. Sabe o que eu quero falar hoje aqui? Eu quero falar sobre igreja. Eu quero falar sobre problemas e soluções de igreja. Por quê? Porque a igreja foi invenção de Jesus para nós. Se tem uma coisa que nós podemos falar assim, ó, nesse mundo foi Jesus que inventou, foi a igreja. Foi Ele que inventou a igreja. Aqui em Mateus 16, Ele está lançando a igreja. É a primeira vez que Jesus, que estava reunido com aqueles homens que estavam o acompanhando já durante algum tempo, pela primeira vez Jesus fala assim para eles: olha, a minha intenção com vocês é formar uma coisa que o nome disso vai chamar igreja. E hoje, em pleno ano 2014, aqui estamos nós, participando dessa invenção que Jesus lançou há muito tempo atrás, chamada igreja. E muitos crentes, às vezes, não entendem muito a importância da igreja para as suas vidas. Mas hoje eu espero que você entenda. Quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar para que essa palavra faça diferença em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é fiel, é verdadeira, ela não muda. Ela trata na nossa vida, ela molda o nosso caráter. E nós estamos aqui hoje na igreja para sermos curados, tratados, amados, perdoados, supridos, ensinados. Nós estamos aqui para sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje eu quero que você entenda o quanto a igreja é importante na sua vida. Eu quero que você veja a igreja não como algo, como uma religião, mas como algo que foi criado por Jesus na nossa vida para nos completar. Quando Jesus cria a igreja, ela cria a igreja para nos curar. Ele cria a igreja para nos tratar, para moldar o nosso caráter, mas também para nos suprir nos relacionamentos. Então Deus cria a igreja porque nós sozinhos não podemos caminhar, e nós precisamos uns dos outros, e essa é uma das grandes verdades que nós precisamos entender na nossa vida. Nós precisamos das outras pessoas. Diga para alguém, fala: você precisa dos outros. Então a igreja, ela é a estratégia de Jesus para acabar com esse problema da carência do homem, para acabar com o problema da solidão do homem. Deus não gosta de solidão, sabia disso? Deus não gosta de solidão. Quando Deus, desde o jardim do Éden, cria Adão, Ele olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só, então eu vou dar uma igreja para ele. Não, farei uma mulher. Mas enfim, não é bom que o homem esteja só. Diga assim: não é bom ficar sozinho. Esse negócio de ficar sozinho, irmãos, não é de Deus.
Nós vamos um pouco falar sobre isso. Mas nós vamos viver nesse contexto de igreja. Nós vamos nos relacionar nesse contexto de igreja. A igreja está aqui para nos suprir, ela está aqui para nos curar, enfim. Isso não significa que nós não vamos ter problemas, não é verdade? E hoje eu quero falar como Satanás tem usado problemas para tirar pessoas da igreja, para fazer com que pessoas desistam da igreja. E eu quero trazer alguns argumentos bíblicos, eu quero te mostrar alguns problemas, e quero te trazer alguns argumentos bíblicos, e quero te ensinar a agir em algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é, para que você gosta aí de anotar, o que o diabo usa para que as pessoas não fiquem na igreja. O que o diabo usa para que as pessoas não fiquem na igreja. Bom, o texto de Marcos, capítulo 16, verso 14, escuta aqui que eu vou ler para você. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Esse mais tarde aqui é depois da ressurreição de Jesus. Então Judas já estava morto, já tinha traído Jesus. Então aqui é o finzinho do Evangelho de Mateus, o último parágrafo, é a última coisa que aparece antes da grande comissão, é esse texto aqui. O versículo 15 já é Jesus dizendo, então ide por todo mundo, enfim, os irmãos já conhecem. Antes disso, fala, mais tarde, apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Olha aí que coisa boa, crente está sempre junto, está sempre comendo, não é? Sempre engordando, olha aí. Censurou-lhes, o que Jesus fez? Diga, censurou-lhes. Abra a boca aí, meu irmão, a não ser que você esteja deprimido, fala, censurou-lhes. Isso, fala comigo que eu fico feliz assim. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Por quê? Porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Então Jesus, a última vez que ele reúne com os discípulos, ele estava a ponto de ir para o céu, ou seja, já tinha tudo feito, já tinha feito tudo que ele tinha que fazer aqui na terra. Ele ainda precisa aparecer de novo para os 11 que sobrou, para puxar a orelha deles, porque nem eles acreditaram que Jesus tinha ressuscitado, sendo que Jesus já tinha dito para eles várias vezes que ele ia ressuscitar. O mito, diga mito, de que a igreja é um lugar perfeito. O mito de que a igreja é um lugar onde as pessoas se relacionam sem problemas. E de que os conflitos são sempre resolvidos amigavelmente, porque afinal é a igreja. Isso é mentira. Isso não existe. Onde há pessoas, não precisa ser igreja, onde há pessoas reunidas, há problemas de relacionamento. Se você estuda numa faculdade, você sabe que na sala tem problemas. Se você trabalha numa empresa com muitos funcionários, você sabe que lá tem problemas. Se você vai numa igreja, você sabe que lá também tem problemas de relacionamento. Então essa ideia de que a igreja é um lugar onde tudo se resolve tranquilamente, às vezes não é assim. Mas aqui nós somos ensinados com princípios que vão nos ajudar a resolver essas coisas na nossa vida, para que nós não precisemos abandonar o barco, mas sim crescer, porque onde há conflitos, também há oportunidade de crescimento. Diga, onde há conflito, também há a oportunidade de crescimento. E por que eu li esse texto para você? Para te mostrar que os problemas da igreja, elas não são uma coisa da igreja moderna, não. Esses problemas não acontecem porque hoje o mundo é diferente, e não acontece porque hoje a internet atrapalha mais, não acontecem porque o mundo mudou demais, não. Esses problemas existem desde a época primitiva. Se você pega lá Jesus e vê as pessoas que Jesus escolheu para serem os líderes da primeira igreja, eu acho que você ia preferir eu, o Eurípides, o Sérgio, o Mauro, o apóstolo. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Se tinha uns caras que tinham problema na vida, eram os discípulos de Jesus. Aqueles bichinhos eram difíceis. Pensa nos caras difíceis. Vamos ver o tanto que eles se pareciam com a gente. Pedro, no final do ministério de Jesus, ele fala para Jesus: Senhor, jamais te negarei.
Não é isso que ele fala? É isso que a gente faz na igreja. A gente vem na igreja e fala a mesma coisa para Jesus: Senhor, eu te amo mais do que tudo no mundo, eu te quero mais que tudo. A gente canta isso, a gente levanta as mãos, na segunda-feira a gente está lá negando a Jesus com as nossas atitudes. Muitas vezes isso acontece. Pedro também era assim. Ele falava, mas na hora H ele negou Jesus, não é? Aí você pega Filipe. Aconteceu com Filipe. No final do ministério de Jesus, Filipe chega para Jesus e fala assim: Senhor, dá para você nos mostrar o Pai? Em outras palavras, dá uma provinha aí que você realmente é Deus, para a gente poder ter uma garantia. Era isso que Filipe estava dizendo a Jesus. Fala assim, ó, dá uma prova aí para a gente. Então Jesus diz para ele: Filipe, quem me olha já vê o Pai. Esse era Filipe. Mais um, Judas, precisa nem falar, né? Traiu Jesus, acabou morto. Vamos lá, Tiago e João. Jesus, irmãos, estava sofrendo, já estava na agonia da cruz. Tiago e João, discípulos de Jesus, brigando para quem ia se dar melhor no final. Jesus naquela agonia e os dois: Senhor, quando você chegar lá no seu reino e tal, dá para sentar um do seu lado direito, outro do lado esquerdo, brigando, competindo entre eles. Esses eram os caras que Jesus tinha escolhido para tomar em conta da primeira igreja. Tomé, eu só vejo, só acredito se eu ver. Se eu não pôr o dedo no buraco da mão dele, eu não acredito. Será que tem crente assim hoje também? Só acredito se eu ver, se eu não ver, não acredito. Tem ou não tem? Então, olhando para os discípulos de Jesus, eles não parecem com a gente hoje? Eles não têm características assim semelhantes ao que nós temos hoje? Tem. Então olha só, isso não é um privilégio da nossa igreja. Esses problemas não são um privilégio da igreja moderna. Eles existem há muito tempo. E por que eu estou te falando tudo isso? Para você aprender em primeiro lugar que não existe uma igreja perfeita. Não existe no mundo a igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas imperfeitas como eu e como você. Nós somos imperfeitos e por isso a igreja é imperfeita, porque a igreja não é esse prédio. Você não vai para a igreja, você vai para o culto, a igreja é você. Nós, reunidos, somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Se esse prédio aqui cair, nós continuamos sendo filhos de Deus e continuamos sendo a família de Deus, porque nós somos a igreja. Quantos dizem amém? Você é a igreja, amém? E eu estou te mostrando isso para te dizer: a imperfeição sempre vai existir, mas também sempre vão existir discípulos fiéis, pessoas que não recuam, pessoas que não desistem, que querem transformar o mundo, pessoas que não desistem, mesmo em face da morte, pessoas que não abandonam as suas igrejas. Eu estou dizendo isso para você, porque tem muitas pessoas que têm abandonado as suas igrejas por causa de quase nada. É ou não é verdade, irmãos? É ou não é verdade? Nós temos visto isso. Sabe por que Deus admitiu que a primeira igreja fosse tão problemática? Para que eu e você hoje tivéssemos firmeza em dizer: eu não vou abandonar a minha igreja, eu não vou sair do lugar onde eu fui plantado. Você tem carro? Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Se o seu carro estragar, o que você faz? Você dá um chute nele e fala: esse carro não presta, larga ele aí, vou lá comprar outro. É isso que você faz? Não, você conserta o carro. Não é isso que você faz? Se dá uma goteira na sua casa, você não abandona a casa e diz assim: não, essa casa não presta, olha que telhado ruim, deixa essa casa aí para os outros e eu vou arrumar outra casa para mim. Você não faz isso, faz? Eu quebrei um dente esses dias, irmão. Você acredita que ontem à noite esse dente soltou e eu estou aqui pregando com um dente colado com super bonder? E só eu que falo isso no microfone, ninguém falaria isso aqui. Você não ia falar, bispão, se fosse você. Você ia pregar assim, com a mãozinha no dentinho, mas não ia falar. Quando o seu dente quebra, o que você faz? Você paga uma fortuna para consertar o dente, não é? Você não vira, você fala assim: que dente, vou ficar banguela agora, não. Mas quando acontece algum problema na igreja, as pessoas não querem consertar. Muitas vezes elas saem e abandonam tudo, deixa tudo para trás. Meu irmão, você não percebe que você vai ter que passar tudo de novo
para a igreja onde você for? Será que você ainda não percebeu que a igreja que você está procurando, ela não existe na face da terra? A igreja onde não existem problemas, onde ninguém vai raspar com você, onde não vai ter aquele irmãozinho que você não gosta dele, essa igreja não existe na face da terra. O lugar onde Deus plantou é aqui, fica aqui, porque aqui Deus vai fazer você crescer e frutificar. Tem gente que já passou por 497 igrejas, e na igreja onde ele está hoje, ele não está satisfeito, e tem aqueles que não estão em nenhuma. A maior de todas as igrejas é a igreja dos desviados. Você vai pregar na rua, parece só tem desviado. E eu quero falar um pouquinho hoje, o que Satanás está usando. Eu tenho visto durante esses anos, coisas que Satanás tem usado contra a igreja, usado contra a minha vida, contra a sua vida, para que as pessoas desistam, larguem mão daquilo que é o maior presente de Deus para nós, que é a igreja. O maior presente que Deus podia te dar é a igreja. Ela é a sua segunda família, é a família de Deus, e nós temos que encará-la assim, porque família é assim. A gente briga, a gente discute, a gente discorda, a gente se indigna, mas no final a gente tem que consertar, porque é família, é ou não é? Mas quando nós não encaramos a igreja como família, e quando nós não nos sentimos a igreja, quando nós temos problemas, a gente pula fora do barco. E a gente acha que pulando fora do barco, nós estamos resolvendo os nossos problemas. Quando na verdade, você só está se tornando uma pessoa cada vez mais problemática. Não sai, irmão. Não adianta pular de galho em galho, não adianta andar de igreja em igreja. Quando acontecer coisas que você não gosta, fica lá, porque são coisas que Deus tem que tratar na nossa vida. Nós precisamos um dos outros por dois motivos. Primeiro, porque a gente precisa de pessoas para nos ensinar, porque através do ensino nós sabemos como nos comportar, mas nós também precisamos de pessoas para nos importunar. Você não gosta, mas você precisa. Porque são essas pessoas, são justamente essas pessoas que Deus usa para trabalhar o seu caráter. Deus não trabalha o seu caráter com pessoas que só concordam com você. Deus não trabalha na sua vida com pessoas que só te beijam, só te abraçam e te dão uma lambida na orelha toda vez que te vê. Não acontece não, né, irmãos? Mas enfim, você precisa. Nós precisamos de pessoas que concordem com pessoas que discordem da gente. Então essa palavra, ela tem que alcançar 3 objetivos hoje. Primeiro, ela é para te lembrar que você é a família de Deus. Você que é a igreja. Igreja não é prédio, igreja é você. Significa que nós todos aqui temos um só Pai, um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Quantos dizem amém? Nós somos tudo filho do mesmo Pai. Glória a Deus. Quem é filho de Deus aí? Glória a Deus, nasceu de novo? Tem certeza? Então nós fazemos todo mundo parte da mesma família. Segundo objetivo que eu quero alcançar aqui é que você propõe hoje no seu coração que você nunca vai desistir da sua igreja. Fala amém. Fala, eu nunca vou desistir da minha igreja. Hoje eu quero te mostrar como que a Bíblia nos ensina um pouquinho sobre como resolver os nossos problemas dentro da igreja. E outra coisa que eu quero hoje nessa palavra é ensinar você a resolver problemas sem criar outros. Mas enfim, o diabo tem usado muitas coisas para nos tirar, para nos decepcionar e para fazer com que pessoas desistam da igreja. E você vai perceber que enquanto eu estiver falando aqui, como nós vamos falar um pouquinho de problemas de relacionamento hoje, você vai descobrir que um problema normalmente está ligado no outro. E muitas vezes, quando você decide resolver um, às vezes você resolve todos. E nós vamos falar aqui tanto de problemas quanto de pecado. Agora eu vou explicar para você a diferença disso. E eu quero começar lendo o texto de Mateus capítulo 18, versículo 15 a 17. Porque nesse texto, ele não fala sobre o nosso assunto, mas o princípio
fundamental para o nosso assunto está nesse texto. Porque esse texto ele rege quase tudo que se trata de relacionamento. Está escrito assim, Mateus 18, versículo 15, 16 e 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Bom, a Bíblia aqui claramente está falando de pecados, de irmãos que estão em pecado. E nós vamos tratar aqui de algumas coisas que são pecado, mas eu quero usar aqui principalmente o princípio desse texto, que é uma das coisas que hoje as pessoas têm tido muita dificuldade de fazer, e que é a solução para a maioria dos nossos problemas de relacionamento, e é o que as pessoas quase nunca fazem. Ou seja, eu tive problema com uma pessoa, o que eu devo fazer em primeiro lugar, segundo a Bíblia? Eu devo conversar com essa pessoa. Aqui, ó, olho no olhinho, Paulinho. Eu tenho problema com você, eu vou conversar com você. Muitas vezes nós não fazemos isso. E você vai ver aqui que esse é um dos princípios que rege muitas coisas. Entendeu? Então diga assim, coisas que Satanás usa para tirar pessoas da igreja. Em primeiro lugar, o que Satanás usa para tirar pessoas da igreja? Em primeiro lugar, decepção com outras pessoas. Eu não sei se você já se decepcionou com alguém aqui na igreja, mas se você já se decepcionou, eu quero te dizer que você não foi o único. Muitas pessoas já se decepcionaram. Nós nos decepcionamos com as pessoas por causa das expectativas que nós temos a respeito delas. E porque muitas vezes nós esperamos das pessoas coisas que elas não suprem. Mas também nós nos decepcionamos com a pessoa porque na igreja sempre vai aparecer aquele tipo de pessoa que pega o seu dinheiro emprestado e não te paga. Sempre vai aparecer aquele irmão que te promete e não cumpre. Sempre aparece aquela pessoa que promete que vai casar com você e sai fora. Sempre vai ter aquele irmão que vai te decepcionar em algum ponto. Vai ter aquele líder que vai pregar a palavra que você não queria ouvir, que vai fazer uma coisa que você não concorda. Vai ter aquela pessoa que, por algum problema, por algum defeito, por alguma falha, algum erro dele com você, ele te decepcionou em algum ponto. Isso vai acontecer. É muito provável que isso aconteça, principalmente se tratando de uma igreja grande como a nossa, onde nós temos relacionamento com muitas pessoas, onde nós estamos debaixo da cobertura de muitos pastores, pastores que pensam de maneira diferente. E muitas vezes Satanás usa essa decepção que as pessoas têm para que as pessoas desistam da igreja. Elas se decepcionam com as pessoas e dizem: ah não, essa igreja tem muita falsidade, vou procurar outra igreja. E quando você chega na outra igreja, você descobre a mesma coisa, que lá existem pessoas que também vão te decepcionar. Bom, então o que fazer quando eu me decepcionar com alguém? O que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é procurar essa pessoa e conversar com ela. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Procurar a pessoa e falar sobre isso. Isso ajuda demais, sabe por quê? Porque quando uma pessoa sabe que ela te decepcionou por algum motivo, você está dando à pessoa não apenas a oportunidade de te pedir perdão, mas você também está dando a essa pessoa a oportunidade de melhorar, de não cometer o mesmo erro com as outras pessoas. Mas o que é que muitas vezes as pessoas fazem? Elas saem decepcionadas e elas saem da igreja como se elas fossem clientes e reclamam para outras pessoas de que a igreja é ruim. É assim que a gente age no comércio, mas não deve ser assim que não é assim que nós agimos na igreja. Na igreja nós precisamos aprender a resolver os nossos
problemas. Aplica Mateus 18 na sua vida. Segunda coisa que Satanás tem usado para tirar pessoas da igreja, para que as pessoas não fiquem na igreja: falta de amigos. Diga, falta de amigos. Meu querido, amigos são tão importantes na nossa vida. Eles são tão importantes, mas tão importantes, que a maioria das pessoas que estão hoje no céu ou no inferno estão lá por causa de amigos. Amigos são tão importantes na nossa vida que a maioria das pessoas que são transformadas por Deus, elas estão andando com amigos que também estão sendo transformados por Deus. Pessoas que se envolvem com coisas erradas, com drogas, com crimes, normalmente se envolvem por causa de amigos. Daí talvez você seja uma pessoa que está me escutando aqui, e você seja aquele tipo de pessoa que está vindo na igreja já faz 80 anos. Você fez escola de líder junto com Moisés. Mas você vem para a igreja todo domingo, entra mudo e sai calado, não conversa com ninguém, não expande a sua rede de relacionamento, não faz amigos e pensa que está tudo bem com você. Eu quero te dizer hoje à noite, em nome de Jesus, não está tudo bem, porque Deus não criou você para andar sozinho. Tem muitas pessoas aqui na igreja que têm aquilo que você precisa. Às vezes as pessoas reclamam e falam assim: mas eu vou na igreja e ninguém dá moral para mim. Já escutou isso? Ninguém me viu. A primeira coisa que você precisa fazer é dar moral para os outros. Nesse caso, né? Dá uma moralzinho para os outros, que aí os outros vão começar a dar uma moral para você também. Agora, eu vou te dizer o segredo para você resolver o seu problema de solidão. A maneira que a igreja tem de garantir que você tenha amigos, que você não ande solitário, são as células. Nós temos células, que é onde você vai ter amigos, é onde você vai ter discipulador, é através das células que você vai se ingressar no trabalho da igreja, na vida ativa da igreja, você vai ter a oportunidade de ajudar pessoas, de ser ajudado por outras pessoas. É na célula que você vai ter a oportunidade de ingressar em um dos ministérios, no louvor, na dança, na própria célula, enfim, é através das células que a igreja pode atender às suas necessidades. É por isso que as células existem desde a igreja primitiva. Porque numa igreja desse tamanho, é possível que você realmente venha anos e anos na igreja e ninguém perceba que você está aqui. E talvez você esteja aqui hoje dentro dessa igreja, passando por isso que eu estou falando. Você entra todo domingo e sai todo domingo, já vem muitas vezes e ninguém nem te percebeu aqui. É normal, olha o tamanho dessa igreja. Nem todos conhecem a todos aqui. Então é necessário, é fundamental que você esteja em uma célula. Amém? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então diga assim: isolamento não é de Deus. Tem muitas vezes as pessoas acham, principalmente os jovens, que eles só precisam achar um namorado ou uma namorada, porque eles se bastam. Ó o dedinho, ó. Deixa eu te falar uma coisa: se o seu namoro acabar um dia, quem vai segurar sua onda são os amigos. Sabia disso? Amigo é importante. E amigo na igreja, diga amigo na igreja. Crente pode ser amigo do ímpio? Ixi. Crente pode ser amigo do ímpio? O que a Bíblia fala sobre isso? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão pode haver entre o ímpio e o incrédulo? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: o nosso relacionamento com os ímpios, ele não tem como ser íntimo. Quando eu falo de amigo, amigos são pessoas com quem a gente compartilha a nossa vida, com quem a gente, eu não estou falando de amigo de sentar no sanduíche, comer um sanduíche e ir embora para casa, não estou falando disso, estou falando de pessoas com quem a gente abre a nossa vida,
pessoas que compartilham coisas conosco, pessoas que nos aconselham, que nos ajudam a caminhar. Nós não podemos ter amigos ímpios dessa forma. O nosso relacionamento com o ímpio é para levá-lo a Jesus. A nossa intenção de relacionamento com o ímpio sempre tem que ter o fim de levar essa pessoa para a família de Deus. Os seus amigos íntimos têm que estar dentro da igreja. Se você fala assim, pastor, mas eu combino muito mais com meus amigos do mundo do que com as pessoas da igreja. Bom, se esse é o seu caso, então pode ser que você também não seja crente ainda. Como pode um crente combinar mais com as pessoas do mundo do que com as pessoas da igreja? Isso não é possível. Então, meu irmão, ó, amigo íntimo é na igreja, no mundo é colega. Diga colega. Fala, mas pastor, e minha família? Todo mundo você tem que trazer para a igreja. Vai pregar para todo mundo. Você pode ter amizade com eles? Pode, mas íntima não, nem sendo da sua família. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Tem gente que tem problema na igreja ou alguma coisa e chega e vai abrir o coração com um parente que não é crente. Está errado. Vai abrir o coração com o seu discipulador, com o seu líder. Amém? Desvia não, fica crente aí. Terceiro motivo que faz com que as pessoas saiam da igreja. Terceira coisa que Satanás usa para tirar as pessoas da igreja. E agora, isso aqui é um pecado. Diga, fofocas. Fofocas. Quem acha que aqui na igreja tem fofoca, levanta a mão para me ver. Quem acha que tem fofoca, levanta a mão e fica levantado, deixa eu ver. Só quem acha que tem. Quem acha que não tem, de jeito nenhum, fofoca, levanta a mão. Agora levanta a mão quem não vai levantar a mão de jeito nenhum, não importa o que eu pergunte. É assim, ó, 70% acha que tem fofoca, 30% não vai levantar a mão de jeito nenhum. Mas quando eu pergunto quem acha que não tem, ninguém levantou a mão, não vi nenhuma mão levantada. Então vou concluir que 100% dos irmãos pensam que na igreja existe algum tipo de fofoca. Ok? Se você é uma pessoa que pensa que não existe, então você me procura e fala assim, pastor, eu sou uma pessoa que eu não levanto a mão, mas eu acho que não tem fofoca na igreja. Mas a fofoca ela é um pecado interessante, sabe por quê? Porque todos, 100% das pessoas admitem que ela existe. Mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que admite que participa de uma fofoca. É muito difícil. Olha, nos meus anos de pastor, de aconselhamento, aqui na igreja, com adolescentes, com jovens, eu não sei se o bispo Eurípides ou algum outro pastor, mas eu nunca recebi uma pessoa que chegasse assim, pastor, eu quero confessar meu pecado. Eu sou um fofoqueiro, eu queria mudar de vida. Nunca. Alguém já te procurou para confessar pecado de fofoca? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Pelo amor de Deus, irmãos, alguém. Está vendo como que é interessante? Todo mundo fala que a fofoca existe, mas ninguém admite que participa da fofoca. Sabe por quê? Porque a gente acha que crente não fofoca, compartilha. É, Facebook na igreja, todo mundo compartilhando. 1 Coríntios 15:33 diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que corrompe o bom costume da igreja? Diga, más conversações. Agora entenda aqui o seguinte, existe diferença entre problema e pecado. Os dois primeiros casos que eu citei são problemas. Esse terceiro caso que eu estou citando é um pecado. O nosso problema é que a gente tem mania de chamar pecado de problema. E pecado não é problema. Problema é o que vem por causa do pecado. Por exemplo, pastor, eu tenho problema de fofoca. Não, você não tem problema de fofoca. Você tem um pecado.
Problema é ninguém gostar de você porque você é um fofoqueiro. Isso é problema. Certo? Pastor, eu tenho um problema de mentira. Mentira é um problema? Não, mentira é um pecado. Qual é o problema? O problema é ninguém acreditar mais em você o tanto que você mente. Isso é um problema. Às vezes jovens procuram a gente, pastor, eu estou com um problema de masturbação. Não, meu irmão, você não tem um problema de masturbação, você tem um pecado. Você está entendendo? Você tem um pecado, o seu pecado chama masturbação. Problema é você não conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis. Problema é o que vai vir por causa disso. Então diga, pecado é pecado. Problema é o que vem depois. Eu sou um beberrão, problema ou pecado? Pecado. Qual é o problema? O problema é você perder sua família, é você arrumar uma cirrose, é alguma coisa assim, isso é problema. Está entendendo a diferença? Então, quando a gente fala fofoca, é o quê? Diga, pecado. Problema é o que acontece por causa da fofoca dentro da igreja. Satanás usa a fofoca para que pessoas saiam da igreja, erradamente, mas ele usa. Então, como o crente acha que não faz fofoca, compartilha, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos o que é fofoca, para que você entenda a isca de Satanás que ela foi lançada para você, ok? Primeiro lugar, desabafar com a pessoa errada. Diga, desabafar com a pessoa errada é fofoca. Você fica insatisfeito com uma coisa e procura qualquer um e começa a sair falando. Então, pastor, quem é a pessoa certa? O seu líder. Se você está muito angustiado, precisa desabafar com alguém, procura o seu líder, conversa com ele. Mas se você for mais maduro ainda, procure a pessoa e converse com ela. Porque a Bíblia diz que se você conversar com a pessoa e ela te entender, você ganhou o seu irmão. Então não desabafa. O nosso problema é que a gente desabafa com o irmão. Tem discipulador que desabafa na reunião de discipulado. Aí fica os discípulos tudo contaminado. Tem amigo que desabafa com outro amigo que é mais carnal do que ele. Aí os dois querem criar revolução. E o pior de todos é aquele que eu falei. Tem crente que desabafa com o ímpio. Vai levar na cabeça. Porque o ímpio só vai te dar conselho errado. Ele não anda de acordo com a palavra de Deus. Então diga, desabafar com a pessoa errada é fofoca. Está entendendo? Porque você está levando um problema para uma pessoa que não faz parte do assunto. Segunda coisa que é fofoca, compartilhar problema dos outros com pessoas que não vão ajudar a resolver o problema. Como pastores, a gente escuta muito problema dos outros. E quando é necessário a gente levar esse problema para outra pessoa, a primeira coisa que a gente faz é pedir permissão para essa pessoa, para que a gente conte para uma outra pessoa que possa ajudá-la. Se ele não der permissão, a gente não conta. Vai ficar com problema? Vai ficar com problema, a gente não vai contar. E muitas vezes a gente fica sabendo de problema dos irmãos, e a gente procura outro irmão e fala assim, eu vou te contar só para você nos auxiliar em oração. Compartilhar gospel. Só para você nos ajudar em oração. Ó, faz 5 dedinhos. Quer ver outra coisa que é fofoca? Esse daqui eu coloquei aqui, não é uma coisa que eu vejo acontecendo aqui no nosso ministério não, mas eu já vi isso em lugares que eu já andei. Quando o discipulador cita o nome de um discípulo para dar um exemplo de um pecado que está acontecendo no meio de reunião de outros líderes. Você já viu isso, não já, bispão? Às vezes nós temos reunião e às vezes pastor, alguma coisa, como eu disse para os irmãos, na nossa liderança não vejo isso, mas eu já vi isso acontecer. Uma vez eu até puxei a orelha de uma pessoa por causa disso. Eu estava numa mesa, a gente estava ali lanchando, comendo, e ele comentou um problema que um discípulo dele estava tendo, e quando ele comentou o problema comigo, ele falou quem era o discípulo. Eu falei para ele, ó, nunca faça isso. Você pode até citar problemas. Muitas vezes quando a gente está pregando, a gente cita problemas que nós já vimos no ministério, mas nunca diga o nome da pessoa. Isso é fofoca. Está errado, você está expondo uma pessoa. Quem diz amém?
Outra coisa que é a fofoca, que às vezes acontece dentro da igreja, criticar a mensagem do pastor lá no churrasquinho do final de semana. Comentar não é pecado. O pecado é você descer a lenha. É você procurar alguém e falar assim, não concordo com aquilo que aquele pastor falou aquele dia, aquilo é um absurdo. Deixa eu te falar uma coisa, se alguma coisa que eu estou pregando hoje, você achar que é um absurdo, me procure e fala comigo. Se você me mostrar na Bíblia que realmente está errado, eu vou aceitar. Se eu achar que o seu argumento não serve para mim, eu não vou aceitar, mas vou continuar te amando do mesmo jeito. E isso é a maravilha. Eu não preciso concordar com tudo que você fala, você também não precisa concordar com tudo que eu falo, mas nós precisamos nos amar. É assim. Diga para o seu irmão assim, é simples, só não é fácil. Então tudo isso é fofoca. Como resolver o pecado da fofoca? Como? Fala alto, como? Não, procurar outra pessoa não. Para procurar outra pessoa você resolve o problema. Você resolve o pecado da fofoca arrependendo. Diga arrependendo. Problema a gente resolve. Pecado a gente arrepende. Você tem problemas na sua vida por causa de fofoca? Porque normalmente o fofoqueiro ele também é perseguido por outros fofoqueiros. Vira uma rede. Se você se arrepende e para de falar, as pessoas também vão parar de falar de você. Quando uma pessoa conversa demais no meio da igreja, ela começa a ser falada pelos outros também. É assim ou não é? Você está todo mundo com medo de falar né? Como que a gente resolve o problema da fofoca? Construindo uma salinha de tortura lá em cima. Diga, arrependimento. Olha, quando Satanás jogar alguma isca dessa para você, você já sabe, cuidado com a fofoca. A fofoca fere as pessoas. Quando alguém fica sabendo que ele foi citado numa conversa de pit dog, de churrasquinho, a pessoa fica chateada com isso. Quem já passou por essa situação, de ficar sabendo que alguém falou de você? É ruim ou não é? Na hora não dá vontade de chutar o balde? Ou de ir lá e quebrar a cara do irmão? Dá ou não dá vontade? Fala sério, fala aí. Aqui é a igreja, eu não posso dizer, pastor, mas lá fora eu arrebento ele. Quarta coisa que Satanás usa para tirar pessoas da igreja. Vamos lá, vamos lembrar as três que nós já falamos por ela. Número 1. De cada vez, não precisa brigar. Decepção com outras pessoas. Segundo lugar, falta de amigos. Terceiro lugar, fofoca. Quarto lugar, ainda não falei, né? Não tem jeito de saber. Diga comigo, partidarismo. A Bíblia fala em muitos lugares sobre isso. Sobre as brigas, as discussões, as dissensões entre os irmãos. Mas há uma coisa em particular que acontece, que ela é muito prejudicial para a igreja. E o que é o partidarismo? Nada mais é do que você tomar partido de alguém em um problema de relacionamento. E isso eu tenho visto acontecer muitas vezes na igreja. Quando eu escuto o problema de alguém, quando eu escuto que alguém brigou com alguém e eu fico do lado de um dos dois, partidarismo é pecado. Partidarismo é o que é? Então vou perguntar de novo. Partidarismo é pecado, que gera um monte de problemas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Vem cá, Estevão e Karen, por favor. Ok, vem cá o Wellington, Mônica e Eliane também, por favor. Pode subir aqui. Eu vou mostrar para vocês o que acontece muitas vezes, como Satanás usa esse pecado para atingir os irmãos dentro da igreja. Isso é muito sério. Sabe o que acontece? Vem cá, Estevão e Karen. Estevão e Karen
Na vida real eles são casados, mas agora aqui eles vão brigar, tá bom? Você vai dar um murro na cara dele. Não, brincadeira. Ok? O que acontece? Um belo dia, em um dia ensolarado de verão, o Estevão briga com a Karen. E os dois se desentendem na igreja. Eles são crentes, mas o que eles fazem? Ao invés de um procurar o outro depois, se não dá conta de procurar naquela hora, vai orar primeiro. Passa uns dias orando, jejuando, até sentir que Deus amoleceu o coração. Volta e conversa. Pede perdão, pede desculpa, beija o pé um do outro, lava o pé, lambe na orelha, enfim. Mas ao invés de fazer isso, sabe o que o Estevão faz? Ele vem aqui e compartilha com um amigo dele, que é o Wellington. E aí ele vai lá e compartilha com o Wellington. Como o Wellington é amigo do Estevão, o que acontece com o Wellington? Ele vira inimigo da Karen. Só que a Karen também tem amiga, você acha que não? E mulher tem mais amiga do que homem, né? Então vai lá, vocês duas são amigas da Karen. Olha lá, a amiga já está falando que acredita. Aí a Karen conta para a amiga delas. E o que acontece com as amigas dela? Viram inimigas do Estevão e do Wellington, que não teve nada a ver com o problema. Está entendendo o que está acontecendo aqui? E acontece que esses dois aqui têm uma rede de amigos, essas duas aqui têm uma rede de amigos, e assim problemas vão acontecendo na igreja, e vai dividindo a igreja, esfacelando a igreja em pedaços, formando grupos dentro da igreja, divisões e dissensões, de pessoas que não gostam de outras, sem nem mesmo conhecer essas pessoas. Pessoas que quando às vezes sobe alguém aqui em cima, ele olha e fala assim, não gosto daquela pessoa. Nem sabe por quê. E provavelmente é por causa de alguma coisa que alguém disse para ela sobre aquela pessoa, mas ela não conhece aquela pessoa de fato. Aí olha só o que acontece, como que o negócio, o problema do partidarismo, ele é sério dentro da igreja. Um belo dia, o Estevão é batizado no Espírito Santo, fala em línguas, estribucha, cai para trás, e Deus faz no coração, amolece o coração dele, ele vai lá pedir perdão para Karen. Vem cá os dois. Aí vem o Espírito Santo e eles se reconciliam, certo? Aí eles estão reconciliados e o problema acabou, amém, irmãos? Amém nada, olha lá o problema lá. O problema do partidarismo é esse, que o problema não acaba quando as duas pessoas se arrependem, porque outras pessoas estão contaminadas. Outras pessoas foram envolvidas emocionalmente dentro do processo. Você está entendendo o que Satanás faz? Aí o que acontece? Às vezes esses aqui não saem da igreja, mas aquele lá acaba saindo. Um daqueles acaba saindo, acaba deixando com aquela coisa, aquela igreja é falsa, aquela igreja todo mundo fala de todo mundo, aquela igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode sentar vocês. Sem partidarismo. Tá? Diga, partidarismo é pecado. Diga, pecado. Meu irmão, você como crente, você tem que aprender a lidar com relacionamentos. Nós precisamos sair dessa fase, nós precisamos aprender que na igreja, relacionamentos funcionam diferente dos relacionamentos no mundo. No mundo acontece isso. Na igreja, quando alguém vier te contar um problema, a primeira coisa que você precisa entender é que um crente tem um chamado de Jesus para tomar a cruz. Então quando alguém te procurar e falar de um problema que ele teve com alguma pessoa, que ele foi traído, que ele foi xingado, que alguma coisa, o que você que é crente precisa ensinar para essa pessoa? Se humilha, toma sua cruz, vai lá e pede perdão. Mas foi ele que errou, não interessa, vai lá e pede perdão. Mas eu não fiz nada com ele, não importa, se humilha, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Cruz, quantas e quantas vezes eu já vi discipulador cometer esse erro, discipulador protegendo discípulo no meio de briga. Discipulador não tem que proteger discípulo, discipulador é um instrumento de Deus para forjar caráter na vida da pessoa, e não para proteger ele dos males que o cercam.
É para ensinar para ele, fala, meu irmão, se humilha, toma a cruz, Deus vai te honrar, mesmo que as pessoas não reconheçam. Meus irmãos, isso vai trabalhando o caráter da pessoa e vai ensinando ela como se relacionar. Não tome partido, por mais que você goste da pessoa, por mais que ela seja sua amiga, quando ela tiver problema de relacionamento dentro da igreja, ensina a coisa certa para ela. Tome a sua cruz. Se algum de vocês quiser ser meu discípulo, venha após mim, dia após dia, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus ensinou. Você tem um problema com a pessoa? Toma a sua cruz, vai conversar com ela. Se for preciso se humilhar, se humilhe. Eu já escutei a seguinte declaração, fala, pastor, mas se eu me humilhar todas as vezes, a pessoa nunca vai mudar, não é problema seu. Isso não é problema seu. O que você tem que pensar é o seguinte, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, o que importa é que eu quero ser santo, o que importa é que eu quero fazer a coisa certa, o que importa é que eu sou igreja, e que eu vou ser fiel até o fim. É isso que importa no final das contas. E o outro nunca vai mudar. Se não mudar, não é culpa sua. Ele nunca vai poder sair e falar que está saindo por sua causa, porque a sua parte você fez. E se você procura uma pessoa e ela diz para você, não te perdoo, diante de Deus você está liberado, meu irmão. Se no seu coração você liberou o perdão, diante de Deus você está liberado. Se humilha, toma a sua cruz. Diga, tomar partido é pecado. Então não fica defendendo discípulo, não toma partido dos seus amigos. O partidarismo ele gera problemas de divisões, de brigas, de fofocas, está uma coisa emendada na outra. Rapidamente aqui para a gente encerrar. 5, quinto motivo que Satanás usa para tirar pessoas da igreja. Injustiça. Diga injustiça. Jesus disse para os discípulos um dia, bem-aventurados sois como por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos. É fácil falar, né? Alegrai-vos. Você já se alegrou quando alguém está fazendo injustiça com você? É difícil, não é? É ou não é difícil? Quando nós julgamos as pessoas, sem ouvir o que elas têm para falar, nós estamos cometendo injustiça. Ninguém pode ser julgado sem ser ouvido. E muitas vezes, nós, na nossa imaturidade, nós acabamos julgando pessoas sem ouvi-las. Baseado muitas vezes em coisas que nós ouvimos. E muitas vezes nós até resistimos a essas pessoas na nossa vida. Não aceitamos o que elas fazem, não aceitamos o que elas falam. Sabe por quê? Porque nós a julgamos por causa de alguma coisa que alguém falou. E você julgou, e você colocou no seu coração como uma pedra em cima para não ouvir aquela pessoa. Você resiste àquela pessoa. Você quer saber se você tem cometido o pecado da injustiça na sua vida? É só você avaliar o seu coração. Tem alguém dentro dessa igreja que você resiste a ele por algum motivo que você não sabe qual é? Tem alguém na igreja que você olha e que você fala assim, eu não gosto que essa pessoa fala, mas você não tem um motivo para isso. É um julgamento seu. Se isso acontece, isso é o pecado da injustiça na sua vida. Você está julgando sem dar direito de resposta. Isso machuca as pessoas. Quando a pessoa ela se sente injustiçada, ela se sente impotente diante das situações. E Satanás usa isso para tirar as pessoas da igreja. A pessoa ela tem a sensação de que as coisas nunca vão se resolver. Isso é a ação da injustiça sobre a vida da pessoa.
E muitas vezes nós somos agentes dessa injustiça. Sabe por quê? Porque damos ouvidos a conversas fiadas. Há pessoas que conversam muito. Diga misericórdia. Mas eu quero te falar uma coisa. Há uma maneira de você se proteger da injustiça na sua vida. E a maneira que você tem para se proteger da injustiça na sua vida chama-se discipulador. Diga, discipulador. Meu irmão, se você está numa célula, se você tem um discipulador que conhece a sua vida, que sabe dos seus problemas, que conhece os seus defeitos, que sabe das suas fraquezas, dos seus pecados, você não precisa se preocupar com injustiça, porque aquela pessoa ali já está cuidando da sua vida. Aquela pessoa ali, ela vai te instruir da maneira certa. O que traz proteção sobre a sua vida é o discipulador. E, novamente, a maneira que a igreja tem de garantir que você tem um discipulador é que você esteja em uma célula. Então, se você está nessa igreja e até hoje não está ainda numa célula, você precisa ir para uma célula. Existem pessoas que falam assim: não, eu não gosto desse negócio de célula. Talvez você não goste por algum desses problemas que eu citei aqui e que você pode resolver hoje, em nome de Jesus. E o último motivo pelo qual as pessoas acabam saindo da igreja, e eu acho que esse é o mais sério de todos, é a falta de Jesus. Diga, falta de Jesus. Um doido pichou assim no muro: Jesus é a resposta. Veio outro e pichou embaixo assim: mas qual que é a pergunta? E a pergunta é: por que tem tanto crente sem sentido na vida? A pergunta é: por que tem tanto crente com saudade do pecado? A pergunta é: por que tem tanto mau caráter dentro da igreja? A pergunta é: por que tem tanta gente que já converteu há 40 anos e continua dando trabalho para o pastor? E a resposta é Jesus. Ele é a resposta para todas essas perguntas. Não é a igreja que vai resolver os seus problemas. Não são os pastores que vão resolver os seus problemas. Jesus é a resposta para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: fala, Jesus é a resposta. Se você não conhece Jesus pessoalmente, então seus problemas vão continuar existindo. Conhecer a Jesus não elimina todos os problemas da nossa vida, mas nos ensina a lidar com cada um deles. Eu vejo que o grande problema da igreja e até mesmo dos relacionamentos é a falta de experiência com Deus na vida das pessoas. É a falta do conhecimento da palavra, é a falta da intimidade com Deus. Se você tira Jesus do cristianismo, não sobra nada, porque Ele é o cristianismo. Nós somos a igreja e Ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo e Ele é a cabeça. Se você tira a cabeça, você não tem nada. Se Jesus não faz parte da sua vida diária no cristianismo, então você não tem nada. O problema é que algumas pessoas na igreja, elas conhecem o Deus do outro. O Deus que fez milagre na vida de alguém, o Deus que falou a alguém, o Deus que fez alguma coisa na vida de outra pessoa, mas que muitas vezes não fez na minha vida pessoal. E se você é uma pessoa assim, então o que você está precisando é restaurar a sua vida, o seu altar diante de Deus. Restaurar a sua vida de oração, de adoração. Deixar Deus amolecer o seu coração, porque se o seu coração for duro, você sempre vai ter problemas de relacionamento. Você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir tirar o rancor do seu coração, não na sua força natural. Na sua força natural você não vai conseguir. Você precisa de mais de Deus na sua vida. Isso o pastor não pode te dar, a igreja não pode te dar, uma mensagem abençoada não pode te dar. Isso tem que ser uma decisão sua, de chegar diante de Deus todos os dias e rasgar o seu coração. Para Ele você pode falar tudo. Para Ele você pode falar tudo que você pensa, tudo que você concorda, tudo que você não concorda. Ele vai te ouvir. E o melhor, Ele vai te receber
de volta, quantas vezes for necessário. Diga: Jesus é a resposta. Então nós precisamos entender, irmãos, que algumas coisas na nossa vida são problemas e outras são pecados. E quando o nosso problema é um pecado, nós precisamos nos arrepender. Porque quando você se arrepende, os problemas desaparecem. Se você elimina o pecado da sua vida, os problemas eles vão embora naturalmente. Mas se você não resolve o pecado, se você não se arrepende do pecado, a fábrica continua aberta. Você resolve um problema hoje, tem outro amanhã. Se você quer tratar com o pecado, então vai na fábrica. A fábrica tem que ser destruída. E você destrói o pecado na sua vida através do arrependimento. Dá uma olhada em volta. Dá uma olhada em volta. Dá uma olhada. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa igreja é a sua igreja. Essa é a casa do seu pai. Diga: essa é a casa do meu pai. Como que você vê a igreja? É assim que Jesus via a igreja. Quando ele foi encontrado lá no templo, pela sua mãe, que voltou correndo desesperado, o que Jesus respondeu? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Irmãos, a igreja pior que você pode imaginar no mundo era aquela igreja onde Jesus estava ali. Os fariseus, escribas, todos aqueles que Jesus chamou eles de hipócritas, eram eles que estavam naquela igreja. E Jesus estava lá feliz e disse para a mãe dele: você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Quando nós olhamos em volta, sabe o que nós vemos? Nada mais do que pessoas que são exatamente como nós, imperfeitas. E nós precisamos entender. Eu vou te dizer uma verdade aqui, não fica chateado comigo não, tá bom? Posso falar? Quando uma pessoa começa a criticar a igreja e falar mal da igreja, na verdade é porque essa pessoa está tentando encobrir o pecado da sua vida. Normalmente, a pessoa ela não está bem com Deus e ela começa a descer a lenha na igreja. Aí os pastores não prestam, o louvor está ruim, os irmãos são fofoqueiros, nada está bom para eles. Sabe por quê? Porque na verdade o que está errado é a vida dele com Deus. É assim, o ser humano é assim, é o nosso sistema de defesa. A gente acusa antes de se sentir acusado. É um jeito que a gente tem de se sentir melhor, né? A psicologia chama isso de projeção. Eu projeto os meus problemas nos outros e é um sistema de defesa meu. Então eu começo a falar mal dos outros, eu começo a falar mal da igreja, eu começo a falar mal do pastor, eu começo a falar mal de tudo, ao invés de admitir que o problema está em mim. Olha só como é difícil você escutar uma palavra dessa e não lembrar de alguém. Normalmente a gente lembra dos outros quando a gente está escutando. A gente quase nunca acha que é para a gente. E a gente até pensa no meio da ministração: ah, se fulano tivesse escutado isso, ia ser tão bom. Deixa eu te dizer, a mensagem hoje é para você. Diga amém. Amém ou anem, você falou? Ah. Vamos ficar de pé. Eu creio que nós vamos começar uma fase nova na nossa vida, nos nossos relacionamentos, aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos aprender, irmãos. Vamos evoluir na vida cristã, vamos amadurecer. Vamos parar desse negócio de crente ficar brigando com crente, crente ficar emburrado com crente não perdoar o outro crente. Eu não sei como que isso pode acontecer. Deus quer que nós sejamos uma igreja de verdade. Não uma igreja perfeita, mas uma igreja onde pessoas imperfeitas aprendem a conviver em comunhão e em amor. Não tem ninguém perfeito aqui.
Perfeito só há um, só teve um, só o cabeça da igreja. Não adianta achar que você é melhor do que os outros, porque ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Todos, diga todos. Nenhum aqui vai entrar no céu porque merece. Todos nós precisamos ser perdoados. Todos nós precisamos da graça de Deus. E todos nós precisamos uns dos outros. Resolva os seus grilos. Feche os seus olhos. Coloque agora a sua vida na presença de Deus. E diga: Senhor, essa aqui é a minha casa. Aqui é a casa do meu Pai. Eu não vou sair daqui por nada. E nada e ninguém nesse mundo vai fazer com que eu saia da casa do meu Pai. Porque é nesse lugar que eu quero crescer. É nesse lugar que eu quero ser alguém. É nesse lugar que eu quero ser usado por Deus. E se for preciso passar por momentos difíceis, eu vou passar, mas eu não vou sair da minha igreja. Eu não vou deixar Satanás me tirar desse lugar. Senhor, não vai ser decepção, não vai ser o isolamento, não vão ser as fofocas, nem injustiça, nada poderá me afastar do Senhor e poderá me afastar da sua igreja. Senhor, eu sei que tudo aquilo que o Senhor tem para mim tem a ver com a igreja. E eu estou nesse lugar porque esse lugar é a casa do meu Pai. Aqui eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto curado. O Senhor quer derramar um bálsamo de cura sobre o coração de pessoas que foram feridas, de pessoas que foram decepcionadas, que foram vítimas de pecados como fofoca, como injustiça, que foram vítimas de perseguição, e que talvez muitas vezes você pensou: eu vou sair da igreja, mas depois você disse assim: não, eu não vou sair, mas eu vou ficar na minha. Deus não quer isso de você. Deus não quer nem que você saia e nem que você fique na sua, quietinho no seu canto. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer te dar ministério. Deus quer que você seja ativo na casa de Deus. Eu quero orar por você agora. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu peço agora que o Senhor derrame cura sobre a igreja. Derrame cura sobre aqueles que foram atingidos por pecados de relacionamento, por aqueles que foram atingidos pela perseguição, pela injustiça, pelas fofocas, pela falsidade, pelos ciúmes, pelo partidarismo. Senhor, nós te pedimos agora, derrama bálsamo, derrama cura. Dá a essas pessoas agora, ó Deus, uma capacidade para perdoar, para liberar perdão sobre as pessoas que os feriram, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir também que o Senhor nos leve a amadurecer, que o Senhor nos ensine a nos relacionar uns com os outros em amor, em unidade a cada dia. Senhor Jesus, feche seus olhos. Se você sabe essa música, cante também. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, eu não tenho pra onde ir,
Senhor, nós queremos, ó Deus, que a cada dia o Senhor nos sinto leve tanta saudade ao arrependimento, ao de entendimento conversar contigo, daquilo que é a igreja de verdade, saudades do daquilo que o meu Senhor quer de amigo, nós. saudades do meu Nós queremos ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Sabemos que não merecemos nada, Eu vou voltar, mas essa é a nossa casa. pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Eu vou voltar, eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Gostaria que você desse um abraço a uma pessoa que está do seu lado e dissesse assim: nós precisamos uns dos outros. Mesmo não sendo perfeitos, nós precisamos uns dos outros. Levante sua mão comigo e fala assim: porque juntos nós somos melhores. Diga: juntos nós somos melhores. Diga bem forte: juntos nós somos melhores. Amém, meu querido? Eu gostaria de saber. Glória a Deus. Antes de encerrar, eu gostaria de saber se no nosso meio há alguma pessoa que há muito tempo não vinha na igreja, está voltando hoje, quer dizer assim: não, eu estou vindo para ficar. Mas eu quero saber também se há alguma pessoa que não entregou sua vida a Jesus e que hoje quer dizer assim: eu quero fazer parte dessa família. E se há alguma pessoa assim no nosso meio, eu quero que você saia do seu lugar, que você venha aqui. Qualquer um desses dois casos. Se você é uma pessoa que está dizendo assim: eu quero voltar e para valer, daqui eu não saio mais. Ou se você quer dizer: eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus e fazer parte da família de Deus. Eu quero entrar nessa família que não é perfeita como eu não sou perfeita, mas que está pronto para me receber de braços abertos. Eu quero te dar essa oportunidade agora, de você sair no seu lugar. Se você quiser. Alguém? Há uma pessoa. Há mais alguém? Se tiver mais alguém, pode vir, não fica com vergonha não. Isso aqui é uma família, uma familhona, olha o tamanhozão disso. Coisa linda. Que coisa maravilhosa. Eu queria dizer para todas aquelas pessoas que estão aqui na igreja, e que se você ainda não está numa célula, você vai procurar esse cara feio aqui no final, esse de cabelo branco, velhinho ali. Você vai procurar ele no final e vai dizer assim: pastor, eu estou na igreja e até hoje não tenho uma célula, e eu quero ir para uma célula. E ele vai te dizer para onde você vai. Você não pode ficar na igreja sem uma célula, porque quase tudo que Deus tem para você tem a ver com a igreja e tem a ver com a célula. Amém? Eu gostaria que toda a igreja levantasse as mãos para cá. Nós vamos orar por eles antes de encerrar o nosso culto. Amém? Você pode fazer essa oração com amor por essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas que estão aqui agora, e nós recebemos cada um deles neste lugar, na família de Deus. Alguns estão retornando, outros estão chegando,
E nós queremos declarar em nome de Jesus o amor do Senhor sobre a vida deles. Nós queremos agora em nome de Jesus te agradecer pela obra do Senhor, pela obra do teu Espírito sobre a vida deles, seja de salvação ou de reconciliação. E em nome de Jesus nós derramamos agora o nosso amor sobre elas e pedimos que o sangue de Jesus venha sobre eles, limpando e restaurando todas as coisas sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.